seu canal para alta performance feminina. Estaremos aqui semanalmente, levando até você informações, dicas, exercícios para alta performance feminina. Quer ter um conhecimento consciente? Quer saber o poder que tem as suas escolhas? Quer ser a melhor versão de você mesma? Então venha, espalhe a notícia para que juntas possamos constelar esse planeta. Olá, bom dia! Bom dia! Uhul. Mais uma semana, cá estamos. Eu sou a Ana Sofia Fernandes. Eu sou a Patrícia Castro. E eu sou Rijarda Aristóteles. Rainha Poderosa. Bom dia, minhas queridas. Já tomamos o nosso café e estamos aqui prontas para mais um podcast sobre a metodologia para alta performance feminina Caminho das Estrelas. Olhem, tivemos boas histórias esta semana. Andámos aqui a mexer convosco no último podcast. E agradecemos desde já a todas pela participação e que continuem a seguir-nos. Então, foi caliente, né? Foi. Falando da vida profissional. E autonomia e tudo mais. Mexe muitas coisas. Pronto, e então nós decidimos aglomerar num conceito que também faz parte da metodologia desenvolvida pela Rijarda, num conceito, as vossas dúvidas e histórias cabem, Rijarda, inteligência emocional feminina. Isto porque, para abrir aqui um bocadinho o jogo convosco, como é que nós decidimos os temas? É de acordo com as mensagens que recebemos, comentários também, histórias que nos contam, e a Rijarda depois diz, olha, estas questões aqui, olha, têm a ver com isto, não, porque a metodologia é mesmo assim, ou porque nós, Patrícia, dizemos à Rijarda, olha, eu confesso que isto que esta mulher está aqui a falar, nós também sentimos na pele, como é o caso do último podcast. Então, Rijarda, oi. A tua metodologia é toda direcionada para não, está relacionada com este conceito de inteligência emocional feminina. Sim, absolutamente. Abre aqui um bocadinho mais o jogo para nós. Gente, que coisa boa. É tão bom vir para cá fazer esse podcast, né? Semanal, é muito bom. Hoje eu tenho uma viagem e disse, não vamos cancelar de jeito nenhum, vamos nos encontrar, porque eu fico muito feliz em ter a Paty e a Ana. Agora vais ter que falar. Viagem para... Para onde, Rijarda? Isso é segredo. Segredo é a alma do negócio. Quando tiver tudo certinho, eu falo. E gosto muito de estar com você aí do outro lado, né? Porque eu quero muito que você nos sinta, não é? Nós aqui fazemos esse encontro semanal para você. É verdade. Mas com muito carinho, com muito amor, trocamos as experiências e os conhecimentos que nós vamos adquirindo durante a nossa vida para que você também se encontre, não é? Quer dizer, se perceba, se reconheça. Porque isso aqui é uma grande constelação de mulheres fantásticas, maravilhosas, independente se você já está no centro ou se você ainda não está, nós somos maravilhosas. As mulheres realmente têm essa hoje que eu chamo de missão, né, de conduzir a partir de si mesma a mudanças significativas na sociedade. É nisso que nós apostamos, e quando nós falamos da alta performance feminina, nós estamos trazendo para a mulher essa possibilidade e essa potencialidade dela ao reconhecer na metodologia, entrar neste caminho maravilhoso, que eu tive a felicidade de ser escolhida, que eu digo sempre por Deus ou pelo universo, para sistematizar, que é o caminho das estrelas. Não é? Então, a nossa auto-performance feminina vai muito além de pilares meramente físicos ou tangíveis. Não é? A nossa auto-performance diz muito mais das nossas emoções e do nosso conhecimento consciente dessas emoções. Então, quando eu falo dessa questão da inteligência emocional feminina, até nisso a nossa metodologia é feliz e traz novidades. Não é? Mais ou menos na década de 60, começou-se um movimento, principalmente na área da psicologia, não é? De perceber a questão da inteligência
né, como um fator importante para definir o que a pessoa poderia ser, principalmente quando era criança. Não sei se vocês lembram do coeficiente de inteligência, né, que se media, não sei o quê. Né? Então, a psicologia foi muito feliz em começar a trazer esse conceito, embora, gente, nós não estamos inventando roda de nada. Claro. Nem nós, nem ninguém. São conceitos que já vêm de um tempo. Não é? Por exemplo, até mais recente, no século XIX, até o Darwin, quando trabalhou mesmo o conceito da evolução humana, né, da questão de onde vem o homem, ele trabalhou muito essa questão do emocional, não é? Da sobrevivência. Não é? Quer dizer, que só os mais fortes conseguem avançar. Não é? Então, ele já começou a trabalhar. E aí, na década de 60, principalmente nos Estados Unidos, começou-se a pensar-se, a perceber-se mesmo essa questão da inteligência como um fator de abertura de espaço, principalmente para o desenvolvimento intelectual. Certo. Ok? Isso então, mesmo. Nós temos já como base isso daí. Contudo, né, na década de 80, quando esse processo da alta performance e o coach entra como sendo uma metodologia que responde principalmente pelo crescimento e pelo desenvolvimento, pelas escolhas do que eu quero ser, do que eu não quero ser, e entra a questão da PNL, que é a Programação Neurolinguística, este conceito da inteligência assume uma outra conotação, entrando a questão do emocional. Tá certo? E o que é inteligência emocional? Feminina, então, não é? Mas eu quero até, antes de entrar na feminina, vamos entender o que é o que é a inteligência emocional, não é? O que é isso? Tem um grande trabalho que é do Daniel Goleman, que é muito conhecido de quem trabalha com alta performance, é um psicólogo fantástico, e ele foi a primeira pessoa que trabalhou, era psicólogo e trabalhava no New York Times, então foi muito fácil para que esse conceito rapidamente se estendesse para o mundo inteiro. Claro. Não é certo? E aí o Daniel vai e traz para a questão da inteligência emocional, e ele diz assim, olha, a inteligência emocional é o que realmente vai fazer você perceber, ter o domínio das tuas emoções, certo, e perceber o outro. Então, ele vai trabalhar o si mesmo e o outro, né? E como você consegue dominar estas emoções. Então, ele deu o primeiro chute aí, foi muito legal, não é? E disso daí começou-se a haver muitas pesquisas, não é? E ele botou o seguinte, é possível, gente, nós dominarmos as nossas emoções. É possível. Através do seu conhecimento? É? Através do conhecimento e primeiro do entendimento de que nós somos do eu, não é? E que nós somos seres muito complexos, tá certo? E aí a nossa metodologia também avançou muito nisso. Por exemplo, se eu começo a trabalhar a criança desde cedo no controle, no autocontrole das emoções dela, não é, da criança, caramba, ele vai ser um adulto, isso aí tem pesquisas também, isso que referencia. Então, essa criança que eu trabalho, a questão das emoções e do autocontrole, vai ser um adulto muito mais propenso a atingir os objetivos, tendo conhecimento das emoções que ele tem. Os objetivos a que se propõe. Não é? Então, essa vertente, esse olhar para a criança, fantástico, porque o que diz? Nós podemos desenvolver, não é? Seres muito mais autoperformáticos e fortes emocionalmente. Então, isso foi muito importante. Então, quando chega hoje na nossa metodologia no ano passado, isso é a partir da minha experiência, que vocês podem perceber e ler com muita assertividade no meu livro, feito com a Rosângela Cordeiro, lá do Brasil, que é uma psicóloga e é coach também. Ali nesse livro, que é a Alta Performance Feminina, e aqui em Portugal é o Caminho das Estrelas, coach feminino, ali tem muito da minha história, né, de como eu desenvolvi esse processo. Ali conta todos os casos, como é que eu fui me apoderando ou empoderando dessa inteligência, desse conhecimento da inteligência emocional. Certo. Tá certo? Então, quando eu trago para a mulher aqui na nossa metodologia, o que é que eu digo? Conhecimento consciente. Traga para o nível do cognitivo as tuas emoções. Ok? Então, o que nós comprovamos? Que, por exemplo, se você é uma pessoa ansiosa, identifique isso, tira o véu.
Tire o véu. Não é? Assuma que você é ansiosa. Por exemplo, né, eu estou dando um exemplo de uma emoção dissonante quando é excessiva. Emoção dissonante é quando essa emoção é excessiva. Todas nós temos todas as emoções dentro de nós. Nós potencializamos. Algumas são mais sobressai, né? Sobressai e potencializamos, tá Exato. certo? Então vamos trabalhar a ansiedade, que é um mal terrível, não é? Porque nos paralisa, a ansiedade é terrível. Então, assim, entendamos que o porquê que nós somos ansiosas, Tira os véus todos que estão por trás dela e que justificam esse tipo de comportamento, principalmente esse tipo de sentimento, de emoção. Inclusive, em que situações é que nós associamos esse sentimento? Por causa da precaução, não é? Sim. Nós passamos por isso, Pati, isso que a Rainha está a dizer, nós passamos por isso nas formações que fizemos e que temos feito, aprender a identificar os momentos em que essas emoções dissonantes começam a aparecer. A aparecer, isso, quando elas se tornam dissonantes, não é? Exatamente. Porque o que é importante também nós percebermos é que nós somos um mundo, nós somos um universo. Cada ser é um universo, tá certo? E dentro de nós temos tudo, no mundo nós temos dentro de nós. Tá tudo ali. Nós desenvolvemos ou não. Tá certo? Então, as emoções, elas estão ali, são intrínsecas do ser humano. Nós as desenvolvemos, até com o que nós comemos, com o que nós bebemos, como nos comportamos, nós vamos desenvolvendo estas emoções. E aí, depois a gente vai falar da neuroplasticidade, né? É como até o comportamento começa a interferir na formação do DNA. É algo muito forte e muito revelador e revolucionário para o conhecimento humano, não é? Nós lidamos sempre com o conhecimento. Então, quando nós saímos do nível só do pensar, tá certo? Então, não é só pensar, é o que você pensa e o que você principalmente sente, tá certo? O que é que provoca em você mesmo esse Quais sentimento? são esses sintomas, né? Então, inteligência emocional, podemos dizer que é o processo de identificação do eu. Eu, emoções, eu, pensamento. Pensamento, principalmente isso. E não só do eu, mas do eu em relação ao outro, ok? Ok, certo. Isso também é um conceito muitíssimo forte, porque eu não estou sozinho no universo. E o que o outro faz interfere diretamente com o que eu sinto. Certo. Tá certo? Vê que agora nós não estamos falando somente do pensamento, nós estamos um nível além ou atrás do pensamento. Sim. É o meu sentimento. Tu partiste desse conceito geral, de inteligência Emocional no geral, para o específico feminino. Feminino. E o que é que tu identificaste? Não é? Qual o diferencial? Diferencial. Queremos saber. Eu adoro isso. Nós somos mulheres. Prato. E isso, assim, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque quando nós falamos que as sinapses femininas acontecem milhares de vezes, com a rapidez muito maior do que os homens, o que é que isso provoca? Que os meus sentimentos, as minhas emoções, elas são muito mais potencializadas. Okay. Afloram-se mais. Né? Mais. Flor da pele, Pati. E ansiedade com mete tudo no sol. Olha, por isso, daí o nosso poder, entende? O nosso poder está baseado nisso, porque quando nós tomamos conhecimento consciente destas emoções que são potencializadas, não sei se já aconteceu isso com você, eu sempre digo até para o meu marido assim, não me deixa pensar sobre determinados assuntos. Porque nós somos... Porque já estás a pensar na Olha, consciência. nós criamos um mundo, não é isso? É verdade. Olha, quantas de nós, assim, o marido liga, eu não vou chegar a tempo para, não sei, uma determinada situação. Você já criou a imagem que justifica aquilo que você está a pensar. Tá certo? Verdade. Então, você já imaginou que ele saiu para jogar a conversa fora com um amigo, pronto, e por aí vai. Não é? A gente cria, nós temos um poder, nós somos extremamente férteis em criatividade, não é isso? Certo. Então, somos conhecidas no mercado. Olha, gente, o que é que nós defendemos na metodologia? Tenha consciência, se apodere desse seu poder, tá certo? Porque isso pode ser levado, de acordo com as tuas escolhas, para onde você quiser.
tá certo? O negócio é você entender que você é, não é? E eu digo mesmo isso pro Giovanni, não me deixa responder nada, me diz tu o que é, ok? Porque se tu disser, tá tudo certo, né? E aí, eu trouxe para essa questão da inteligência emocional para o papel do feminino, entendendo, primeiro, que a mulher tem essa multiplicidade. Que nós temos as nossas características inatas, e a inata aí entra duas principalmente, que é a questão da menstruação e a questão da maternidade. Essas duas situações inatas que não tem, é questão de fêmeas mesmo, né? O homem não tem isso. Essas duas situações são absolutamente potencializadoras das nossas emoções e da nossa, obviamente, inteligência emocional. Sim, por acaso, e aí, é quando eu verdade. digo assim, olha, gente, divida a sua vida entre antes e depois da menstruação, que ainda tem, tá certo? Ok. Porque antes da menstruação, nós temos um determinado tipo de comportamento, normalmente mais recolhida. Tá? Por quê? Porque a natureza é perfeita, nós não precisamos fazer nada a não ser observá-la. Então, porque ela começa a preparar a mulher para quê? Para ela engravidar. Porque uma das funções, né, talvez a função mais importante do ponto de vista da natureza da mulher é a E olha que a gravidez. gente Sim, mexe com o ainda é sistema muito hormonal. criança, Mexe né? com o Mexe com o sistema hormonal. sim, E depois, os 15 dias depois, que você tá linda, maravilhosa, autoperformática, olha, a sua serotonina tá lá em cima, a sua progesterona tá lá embaixo. Então, e aí você começa quer dizer, as tuas emoções são turbinadas, né? E você vive esse turbilhão. Não é? Durante um mês nós temos várias emoções, que é diferente do sexo masculino, nem melhor, nem pior e nem igual, ok? Nós não somos nem melhores, nem piores e muito menos iguais ao ser masculino, Diferentes, tá certo? Nós somos diferentes. Daí é que eu trago, na nossa metodologia, nós temos as táticas de inteligência emocional feminina, as TFs, não é? Que aí eu trabalho a autoblindagem, não é? O campo sistêmico, a nossa percepção do campo sistêmico. Não é? O campo sistémico sendo os 21 pilares. Isso é a parte mais, que nós chamamos de CAVES, né? Que é o campo da visão sistêmica, é a parte mais prática, que aí nós vamos equilibrar essa parte prática, não é, da ação, com esse entendimento de que a mulher passa por esses diversos níveis, né? Hormonais e emocionais, absolutamente emocionais. Então quando falas de campo sistémico, nem era do ponto de vista científico. Eu penso logo na metodologia, estavas a falar até do ponto de vista natural, não é? Sim. O entendimento de quem nós somos, fisicamente, hormonal, o sistema hormonal, o sistema psicológico, o sistema... E esse exercício é interessante, porque assim, é pra gente se conhecer mesmo, né? Eu sempre falei, nós mulheres temos a história da TPM, né? E aí, eu sempre falei para minhas amigas, enfim, eu não tenho isso, porque assim, tem pessoas que você percebe muito quando ela tá no processo mesmo hormonal, porque é o humor que altera, ou é um nível de ansiedade mais forte, algumas coisas que as próprias mulheres se reconhecem, e eu nunca me reconheci nisso. Eu não sei ainda hoje, é um exercício que eu faço, de saber quando é que eu estou nesse período de TPM. Porque assim, eu não tenho essa oscilação de humor, de meu marido dizer assim, nossa, você deve estar de TPM, entendeu? E tem mulheres que sim, que elas se reconhecem e sabem que é Pode aquele até período. ter sinais físicos, inclusive. né? Exatamente. Aí vem os sinais físicos, que aí a gente se sente mais inchada e por aí vai. Mas isso que a RJ está trazendo, o que eu quero dizer é exatamente isso. Como nós somos diferentes. O homem, no processo de um mês, está tudo certo com ele. Ele não tem nenhuma situação. Não tem variação de humor, né? Ele pode ter situações de emoções dissonantes, mas em função da vida dele. Mas não tem mudanças hormonais. Nós temos. Nós temos. E isso muda muito com tudo. E aí eu te pergunto até uma coisa, essa questão da TPM. Não é obrigado ter TPM não, viu, Gi? Tem tensão pré-menstrual? Não é obrigado não. Então pronto, Pronto, ótimo saber. né? Tu imagina isso num tempo que não existia essa loucura toda de hoje? Isso é coisa da modernidade, não é? As mulheres não tinham não sabiam nem o que era isso, não é? O que é importante a gente perceber? É que existe isso, tá certo? E é absolutamente Mexe com tudo, sim. natural quando existe uma produção maior de progesterona, tá certo? Que é o quê? Que é a mulher se preparando para a gravidância, para engravidar. Então, ela fica mais recolhida, ela fica muito mais sensível, você tende a chorar mais. O chefe diz, você já começa, não é?
Então, você fica com a sensibilidade, que a gente, sensibilidade à flor da pele, tá certo? É este momento, é o momento que a tua natureza está preparando você para dar continuidade a esse processo natural, tá Sim. certo? Quando passa a menstruação, qual é a comunicação da menstruação? Não aconteceu nada, tá certo? É como se fosse assim, uma coisa, olha, tudo certo. você preparou, olha, você preparou todo o progesterona, mas não rolou, tá certo? Não ovulou, tá certo? Então, pronto, aí você vai começar para quê? Para a ovulação. E por que nós ficamos, mulher, né? Por que nós ficamos, depois dos 15 dias, muito mais com a libido lá em cima? A pele fica mais brilhante, o cabelo fica mais brilhante, você fica mais solar. Por que que é? Porque significa que nós estamos no processo de acasalamento. Faz sentido? Liberando aquela... Preparando-se, entende? Então você está muito... É nesse período, por exemplo, para as nossas clientes, eu presto muita atenção nisso. Assim, aí o que a gente diz? 15 dias depois, você está muito mais propensa, por exemplo, para fechar negócios. Para auto performance, para criatividade. Isso que você está mas- dizendo é muito sim. importante, né? Porque, assim, a gente saber esse time, fazer as análises e colocar... E se observar, né? Eu acho que eu vou fazer esse exercício. Depois eu vou dar o feedback aqui no podcast. Ótimo. Como é que eu me vejo dentro desse período? Porque eu não consegui ainda ter essa consciência. Mas posso só colocar aqui uma questão? É porque há outros fatores. Fala-me. A própria maneira como... Isso é a natureza, não é? Isso é o que tu não controlas, tirando a parte em que, com o autoconhecimento, apercebes-te. Não sei se eu estou a fazer sentido. Sim. Essa é a parte da natureza que tu deves trabalhar para identificares, não é? De que forma é que te faz sentir, de que forma é que te altera o corpo, as emoções, as hormonas, certo? Mas existe a outra parte. Existe a parte de efeito humano. E nós já falámos aqui anteriormente as crenças, já falámos anteriormente, por exemplo, se eu fico mais ansiosa, ou se eu fico mais resmungona, ou se eu fico na outra parte em que dizias em que estou mais propensa, estou mais desperta, mais disposta, a maneira como também eu formo ou sou formada enquanto pessoa também influencia. Absolutamente sim. Porque, por exemplo, nem sempre a parte de eu estar mais sensível ou suscetível degenera no choro. O meu patrão pode... Desculpem eu estar-me a rir, porque já estou aqui, vocês vão perceber. O meu patrão pode chamar-me a atenção numa coisa e levar uma resposta. Sim. Percebem? Sim. Ou seja, tem aquela parte que também nós temos que trazer para o conhecimento consciente, que é as tais crenças. De que forma é que eu me apercebo da influência das outras pessoas. Absolutamente. Tem as tais 7 mulheres, lembram-se? Sim. Ou Das seja, conexões. Sim, das conexões. trazendo todos esses fatores para o bolo, digamos assim, da inteligência emocional feminina, influencia? Absolutamente sim. Bom você ter chamado a atenção aí, Ana. Porque assim, o que é que nós estamos falando o tempo todo? É o conhecimento consciente. Certo. É apoderar-se. Isso, gente, é a nossa base natural. Quer dizer, é o que existe. Sim. É o intrínseco. Agora, o que eu vou fazer com esse intrínseco, ok? Quer dizer, o inerente, o que é meu, o que é da natureza, é que nos dá, por exemplo, a questão do Homo sapiens. É o que eu vou, como é que eu vou usar isso? Então, a primeira coisa é perceber que nós temos isso. Porque o que acontece? Certo. Muitas mulheres acham que isso é besteira, que isso não existe, tá certo? Não, porque eu sou autoperformática e eu sou 24... Não é, gente. Calma. Você está vivendo numa bolha. O que eu te digo sem medo de errar. Ok? Se você diz que você não tem esses problemas, que você não percebe isso das mulheres super performáticas, né? Claro que tem, porque você é humana, você é mulher, você é fêmea. O que é que eu estou te dizendo? Traga isso para o conhecimento consciente, para o nível do cognitivo, ou seja, o nível da memória, do saber, ok? Depois você vai transformar isso desse cognitivo para o comportamental. E aí entra completamente isso que a Aninha chamou a atenção.
Né? Nós não somos somente a parte natural, nós não estamos aí no nível somente do ser, né? Nós somos uma interação, nós vivemos em sociedade, tá certo? Então nós temos todas essas crenças, e é nestas crenças que, com conhecimento consciente, nós começamos a agir. E aí o que acontece muitas das vezes, Pátia e Aninha? Quando a mulher ela não tem esse conhecimento consciente, o que é que ela desenvolve? Normalmente a culpa. Porque seguramente, quando esses hormônios eles entram em parafuso, eles começam a... meu Deus, você é agressiva, normalmente você grita mais com seu marido, você grita mais com seu filho, você grita mais com seu funcionário, você grita porque é uma reação natural, ok? É natural, é da natureza. Certo. Quando você vem para o conhecimento consciente, o que é que acontece? Você sabe domar. Aí entra aquele grande trabalho do Daniel Goleman, e não só, de vários outros, que eu sou terrível para nome. Então, assim, de vários outros que diz o seguinte, eu posso controlar minhas emoções. Okay. Eu não sou um animal irracional. Eu controlo as emoções. Eu tenho como poder de administrar as emoções. Senão, nós vivíamos numa guerra intestina nisso, né? Então, certo. Eu percebo que nesse período, isso é que é interessante, que nós que lidamos com mulheres, entendermos que nós temos durante o dia, não só durante o mês, variações de humores. Né? Nós temos os nossos humores. Então, apodere-se disso. Entenda que é perfeitamente normal quando, por exemplo, você olhar para o Enzo e ter vontade de... É normal, gente. E aí, porque o que é que acontece? Muitas das vezes isso acontece comigo. Eu se encho de culpa. Tá certo? Nos enchemos de culpa. Meu Deus, o que é que eu fiz? Tá certo? Você dá um grito além do tom, né, que normalmente você faz. É isso quando você diz, eu tô entendendo por que é que eu tô assim. Então, respira. Você se descontrola, né? E aí você já se percebe que... Como é que você perdeu isso, esse controle? E né? é importante chamar atenção. Não culpe-se por isso. Certo. Conheça-se. Exato. Tenha autonomia de conhecimento, entendeu? Aquilo que você falava no podcast passado. Conheça-se, perceba-se, tire os véus, tá certo? E não trabalhe de forma, não deixe de desenvolver a questão da culpa. Às vezes, e aí as mulheres que estão nos ouvindo, provavelmente dentre estas têm, por exemplo, você fica extremamente, sem conseguir, às vezes, desenvolve até, por exemplo, uma aversão ao marido. Eu já tive cliente que dá aversão, você não consegue nem ouvir o cheiro, nem sentir o cheiro, nem ouvir a palavra, nem ouvir a voz, entende? Isso é momentâneo. Você sabe que nos Estados Unidos, há um tempo atrás, uma mulher foi absorvida porque matou o filho em período de variação de hormônios? Nossa. Uau. Porque isso é muito sério. É muito sério. Eu estou trazendo isso com essa seriedade, com essa força, para que nós percebamos que nós não estamos a brincar. Exato, não é? Exato. É muito sério. Nós temos variações e nós temos comportamentos. Quando nós nos apoderamos do conhecimento consciente, do poder das escolhas, eu digo, eu posso escolher. Eu não vou negar. Lembra que a gente já fala muito isso? Nós não negamos emoções. Sim. Nós não negamos. Nós assumimos o controle. Né? Nós assumimos o controle dessas emoções, não é? Então, é isso que a inteligência emocional, dentro da nossa metodologia, tem uma importância abissal, porque ela é a base de entendimento. Tanto que nós temos as táticas de inteligência emocional feminina. Sim, é verdade. As QFs, que vão exatamente calar, resolver, amenizar esse entendimento da mulher. E a autoblindagem, né, Ri, é super importante, porque exatamente quando vem essa emoção dissonante, a gente tem que... Porque às vezes vem do outro, né? Você tá lá e vem um processo de ansiedade do outro, ou vem um processo de raiva, e você tem que saber se proteger daquilo, né? Para que aquilo não passe para você também. Sim. Porque aí você perde o controle. Absolutamente. Às vezes também da nossa própria mente, né? Do nosso entendimento daquilo que... dos tais filmes que a Rijarda falava no início, o filme que está às vezes uma questão, uma afirmação que tu ouves do outro lado e já fazes um filme na tua mente e tentas fazer o guião a partir daí. Também. E às vezes dizer, não, olha, eu respiro. Mente fértil, né? Rijarda, eu vejo logo, pronto, respiro um pouco. Às vezes tenho que dizer, olha, vamos só dar ali um tempinho.
Vamos só parar, tomar um café, um chazinho. E já voltamos para conversar. E aí eu chamo a atenção nisso da autoblindagem, que a Paty chamou assim, é fundamental para nós. A autoblindagem com conhecimento consciente. Você saber exatamente o que você está fazendo. Não é porque você está criando um muro que vai afastar as pessoas. Não é isso. É entender o teu processo. Gente, o foco é você. Você não consegue mudar ninguém a não ser a si mesma. Tá certo? Você falou em autoblindagem, a gente falou, e assim me veio aqui um insight. Fala um pouco, rapidamente, assim, como é que a gente pode ter algumas dicasinhas de autoblindagem, né? Para a mulherada já fechar aqui esse assunto, com isso na cabeça. Ótimo. Olha, a primeira coisa absoluta é esse processo de conhecimento, como é que você faz? É ficando com você mesmo. Não existe outro, tá certo? Então, assim, tire 5 minutinhos por dia e fique somente com você. Respire pelo nariz. Preste atenção na respiração. Porque às vezes você diz o seguinte, não, eu vou prestar atenção em outra coisa. Sim, ok, você pode pensar numa cachoeira, numa flor, mas faz uma coisa, é você com você. Para um tempinho, desse de presente a isso. E comece a trabalhar a tua respiração prestando atenção. Não é? Porque vai acalmando a tua mente. E quando você faz isso, quando você acalma a tua mente, você tem condições de melhor conhecer-se. A autoblindagem, como qualquer outra ferramenta na nossa metodologia, parte principalmente desse princípio, que é do autoconhecimento. Você tem que entender-se sem culpa, sem julgamento. É você com você. Entende? Então, eu sugiro mesmo isso. Assim, sentiu, aliás, nem mesmo que você não sinta. Desse de presente, isso eu sugiro quando nós temos a nossa agenda de prioridades femininas, que é uma ferramenta do CABS, né, que é o campo de visão sistêmico, que é você ter 5 minutos por dia de você com você. Respirando. A nossa respiração é pelo nariz. O ar, ele vai todo para a região de poder feminino, que é pélvica, ele fica lá um pouquinho, você para, e depois você joga o ar para fora, num processo maior do que a entrada. Quando você faz isso, nesse processo de saída do ar, você vai imaginando coisas que não te fazem bem. Por exemplo, as emoções dissonantes. Vai junto com o ar. Normalmente eu indico 7 respirações. Entrando e saindo pelo nariz. Não existe outra forma. É esta forma natural. Tá certo? Então, fazendo isso todos os dias, é como se você tivesse uma iluminação de você mesma. Excelente. Né? Então, vamos fazer isso? Vamos praticar? Vamos lá? Agora? O Giovanni não nos deixa. Olha, outra coisa também é a relação empática que nós nos permitimos ter com os outros, que é você não tem que estar sempre a opinar. Às vezes escute a questão do outro, ouça a sua amiga, amigo, mãe, quem for. Às vezes a pessoa só quer que nós escutemos, não é? Nós escutamos, damos um abraço e vamos para a nossa vida. Nem sempre temos que dar opinião, nem sempre temos que dar um conselho, tentar encontrar soluções. Nós já entramos no problema da outra pessoa. E às vezes ela não nos pediu isso. Às vezes ela só nos pediu o ombro emprestado. Aprenda a escutar mais do que a falar. Abdique da responsabilidade. Eu acho que a responsabilidade só faz sentido com o antes. Autorresponsabilidade. Se cada um for autorresponsável, cada um faz as suas escolhas e paga o seu preço. E nós contamos uns com os outros, umas com as outras, apenas naquela questão de eu vou-te ouvir e espero que fiques mais leve de pensamento para depois fazeres as tuas escolhas. Tomar as suas decisões. Tomar as tuas decisões. Às vezes também ajuda, excelente. Né? Aliviar. E a empatia faz parte de todo esse processo de inteligência emocional, né? Que a empatia, você tem a simpatia, tem a empatia, e a empatia é exatamente isso, de chegar junto no lugar do outro. Procurando ajudar, não é? Então, isso que a Aninha falou, é muito assim, faça esse exercício, é muito bom. Não dê conselhos,
Tá certo? O conselho fosse bom, como é que diz? Não se dava, vendia alguma coisa. Vendia. Então, assim, e não é nossa função, não é? Não é nossa função. E a gente ajuda quem nos pede ajuda, não é? Claro. Pronto, muito bem. E agora a gente vai para o nosso momento de fechamento hoje, né? Do nosso tema, pois né? é. Infelizmente. Tão bom! E lembrando a todas vocês para seguirem, né, a página do Coaching Feminino no Facebook, para se inscreverem no canal do YouTube, no Caminho das Estrelas, também nos acompanhar pelo aplicativo do podcast no SoundCloud e os outros aplicativos também. Estamos em todos os modelos e momentos, pelo WhatsApp também, né? A Fernanda sempre manda para todo mundo que quiser se interessar. E é isso, continuem mandando os feedbacks, as perguntas que né, queiram ver aqui a nossa Rijarda responder, o que é que acharam dos nossos comentários. Para nós é sempre um prazer estarmos aqui. Imenso. Muito bom. Muito bom. Beijinho para boa todos. semana. Até a Beijinho. próxima.